Agora vamos aprender sobre a função join. Você vai usar ela demais, demais aí no seu dia a dia com o R. Tá? Ela é muito útil porque ela serve para juntar duas tabelas. A gente faz isso o tempo inteiro. Acho que você pode até nem ter percebido, mas com certeza isso vai ser muito útil no seu dia a dia. Né? No Excel a gente usa a função procv. E aqui é ainda muito mais fácil do que fazer um procv. Bom, a gente só precisa do quê? De dois data frames, e esses dois data frames eles têm que ter uma variável em comum, porque pelo menos uma, né? Pode ser mais de uma também, mas precisa de pelo menos uma, porque vai ser uma variável chave para a gente juntar dois conjuntos de dados, né? E elas não necessariamente precisam ter a mesma quantidade de linhas. Porque, por exemplo, vou pegar aqui, né, no exemplo, acho que vai ficar bem claro para todo mundo. Esse conjunto de dados aqui, Iris, ele é um conjunto de dados bem famoso e ele é nativo aqui no R também. Então eu vou colocar aqui para ver o cabeçalho dele, né, os 6 primeiros valores. Aqui ele me fala a espécie da flor e também outras medidas, né? O comprimento da sépala, a largura da sépala, e aí o comprimento e a largura da pétala. Não sei muito bem a tradução aqui, mas enfim. Ele mostra características aí, medidas das flores e a espécie. Beleza. Deixa eu ver quantas linhas tem esse conjunto de dados. Ele tem 150 linhas. Tudo bem, então, ele tem 150 linhas. E aí eu criei um outro conjunto de dados, né? Esse daqui tem a espécie da flor e as medidas dela. E aí eu crio um outro conjunto de dados que tem o preço de cada espécie. Né? Então esse conjunto de dados inicial aqui, ele tem 150 flores diferentes, mas de 3 espécies diferentes. E agora eu vou criar um outro data frame com 3 linhas só, porque tem 3 espécies apenas, né, nesse conjunto inicial, que é a setosa, versicolor e virgínica. Então eu vou colocar que a setosa custa 5, a versicolor 10 e a virgínica 15, por exemplo, né? Então, estou criando um outro conjunto de dados que tem uma variável em comum com o primeiro, que no caso é a espécie da flor. Então, vou rodar isso aqui. Bom, e agora eu posso juntar os dois conjuntos de dados. Então, eu vou ter um conjunto de dados de 150 linhas, que é o inicial. Eu tenho as medidas das flores, tenho a espécie e agora eu vou adicionar o preço. Então, claro que cada espécie vai repetir o preço, né? Porque o preço que eu estou considerando que é o preço é por espécie. Então, vai ficar um conjunto de dados aí com 150 linhas e uma coluna a mais, e essa coluna vai ser o preço. Como que eu vou fazer isso então? Eu faço isso usando a função join. Então eu coloco aqui join, vou colocar primeiro o conjunto de dados que eu quero usar como base, né? Eu vou pegar o conjunto de dados maior, que é o original, que ele que vai servir a base, eu vou adicionar a coluna de preço nele. Depois eu vou pegar o outro conjunto de dados, que é o conjunto de dados preço íris. E aí eu posso escolher aqui por qual variável eu quero fazer esse link entre as duas tabelas, né? Então, no caso, é a coluna espécies, que está escrita dessa forma. Então, a coluna tem que ter exatamente o mesmo nome nos dois data frames, senão o R não aceita, né? Ele não vai aceitar porque tem que ser a mesma variável e para ele saber disso, ela tem que estar chamando o mesmo nome. Então, só vai dar certo se os dois conjuntos de dados, né, os dois data frames, tiverem a coluna espécies. Beleza? Então, na verdade, eu estou colocando aqui para ficar claro, né? A gente costuma colocar esse by aqui, que é a coluna que vai ser a chave entre os dois datasets. Mas se tivesse uma coluna ou mais com o mesmo nome nos dois datasets, ele já entenderia que a chave é por essa ou por essas colunas. Então nem precisaria colocar aqui o by e o nome da coluna, tá? Se você não colocar, o R vai considerar que todas as colunas que tiverem em comum nos dois data frames vão ser as colunas chaves. Então eu vou fazer isso aqui, executei o código e foi adicionada essa coluna aqui, né, que a virgínica, por exemplo, tem um preço de 15. Então foi adicionada essa última coluna aqui no meu conjunto de dados. Olha, versicolor tem o preço aí de 10. E por aí vai, né? Então setosa 5. Então aqui foi adicionada a coluna preço aí no meu conjunto de dados. Então é assim que a gente faz um join de dois data frames aqui no R.